Oi, novamente, gente. Agora, neste terceiro vídeo, eu vou mostrar rapidamente como usar SumPy, que é matemática simbólica. Então, é uma forma bem simples de a gente resolver equações. É um pacote muito legal, ele parece muito simples. Tem uma sintaxe meio que estranha, mas depois de que você tem um modelinho, é super simples de usar e é bem bacana porque você poderia resolver equações não lineares, bem complicadas de resolver, aqui em um segundo, tá? Então vamos rapidamente a ver isso. Eu vou mostrar aqui a minha telinha. Então eu fiz um arquivo agora para facilitar que se chama SumPy quadrática, porque eu vou querer resolver a clássica equação de x seria a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então aqui essa seria a quadrática, a equação quadrática. A quadrática, certo? Esta equação é relativamente complexa. A gente tem uma fórmula, né? A gente tem uma fórmula bem legal. Se você não lembra da fórmula, aqui você pode obter ela, porque é bem simples, tá? Então, como se usa o SumPy? Então, eu vou aqui agrandar a tela para que fique melhor, para vocês verem. E vou começar a usar o SumPy. Então, simplesmente como é a metodologia? Eu acho que eu vou colocar isso aqui e depois eu comento ele. Então, simplesmente você começa sempre importando o SumPy, que é o nosso pacote de matemática simbólica em Python, tá? Então, importa SumPy, a gente coloca todas as variáveis. Então, as variáveis não precisam ser variáveis, podem ser constantes, mas todas as coisas que são álgebra, ou seja, que eu tenho uma letra dentro da minha equação, você tem que declarar elas assim, deste jeito. Você primeiro coloca que é cada coisa e depois coloca SumPy, ponto, symbols, e você coloca entre apóstrofe A, B, C e X. Ou seja, o mesmo que a gente colocou aqui na parte da esquerda, coloquei igual para colocar SumPy e coloca aqui na ordem respectiva que ele vai reconhecer o que foi feito lá, tá? Agora a gente coloca a equação. Então a equação sempre tem que ser um problema de raízes, gente. A equação sempre tem que ser resolver algo igual a zero. Ele vai encontrar as raízes. Então aqui, por exemplo, eu coloco o nome. Eu vou colocar assim, eu vou guardar isto porque isso já não serve para resolver a quadrática. Mas eu vou colocar aqui para que fique variáveis algébricas igual, e aqui entre variáveis algébricas, tá? Variáveis algébricas, aqui fica variáveis algébricas. Eu vou colocar assim para que vejam que tem que colocar a mesma coisa dos dois lados. Depois a gente coloca a expressão, não o nome, expressão, talvez, ou equação, mas que isso tem que ser igual a zero, tá? É um problema de raízes. Mas eu não vou colocar que seja igual a zero, tá? Então aqui coloca então aqui expressão, expressão algébrica, como se escreve? Matematicamente. Perfeito. E depois você já pode usar, você pode fazer de diferentes formas. Pode fazer um print ou simplesmente resolver ela. Por exemplo, eu posso dizer diretamente que eu quero ver o que faz, mas o que resolve simplesmente este SumPy.solve. E aqui eu coloco que essa expressão Então tem que colocar exatamente este que coloco aqui
E aqui você vai colocar vírgula e vai colocar que realmente é variável. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, variável. Só o variável. Pode ser que agora não se entende, mas eu vou fazer o exemplo da quadrática. Então vamos aqui. Esse Sampaio é o que resolve, tá? Aqui simplesmente coloquei print. Eu até vou tirar o print para que não fique vocês pensando que é isso. Beleza, vou tirar o print. E eu vou comentar isto. Então vamos resolver a quadrática. Então eu vou colocar aqui quadrática. Quadrática. Vou colocar simplesmente. Eu vou colocar. Que é minúsculo. Que é minúsculo igual a que. Então a gente vai colocar a expressão é igual a que. Tá? Então aqui seria a vezes x ao quadrado, certo? Eu, para garantir, eu posso colocar assim, né? É bom fazer uso dos parênteses para não ter problemas. A mesma coisa que no spreadsheets, vezes x mais c. Eu não coloco igual a zero nem nada porque já se entende. Aqui é mais. Eu não coloco igual a zero porque já se entende que isto sempre é um problema de raízes, tá, gente? E eu vou simplesmente aqui me pedir que me apresente a solução. Sampaio.solve. Aqui simplesmente seria a expressão, não seria. Estava olhando para cá, a expressão tem que ser que. É o que, vírgula, e aqui colocar x. Fechou e fechou print. Então veja só, aqui, repetindo, importamos Sampaio, colocamos o nome de todas as variáveis algébricas, não importa que sejam constantes, só que, por exemplo, a gente não sabe que é A, não sabe que é B, não sabe que é C, mas a gente sabe que é um número constante, né? Que é um número, pode ser 1000, pode ser 2000, tudo bem, é um número genérico. Então, A, B, C e X, a gente coloca aqui na mesma ordem, Sampaio.symbols fica na mesma ordem, e depois a gente coloca a expressão que a gente quer resolver simplesmente para ler. Será a Sampaio, olha, você tem que resolver que. Aqui está que. E em função de que? Em função de só x, porque é a minha única variável. Tá? E fechou. Então eu simplesmente vou aqui deixar a telona maior para que vocês vejam. E eu vou executar. Aqui há um problema com unexpected import Sampaio, deixa eu ver o que foi. Import Sampaio, Sampaio.symbols. Aqui fechou, a rigor deveria estar certo. Será que... Deixa eu ver o que seria. Ok. Tinha uma indentação estranha. Todo o programa. Aqui diz unexpected indent. Não sei por que ficou essa indentação. Mas aqui não teria problema de ficar. Só que eu separei um pouquinho para ver melhor. Mas eu acredito que foi porque ele não reconheceu ali. Beleza. Já resolveu. Vamos aqui a limpar para que vocês vejam a solução. Eu vou simplesmente dar um clique aqui. E veja só, aqui seria a resposta menos b mais raiz de menos 4ac mais 2b sobre 2a e o negativo disso, né? Que é a equação quadrática, que a gente conhece, né? É bem simples. Então veja só que interessante, é uma equação que é relativamente difícil de resolver e aqui o coisinha ele resolve em um segundo, né? Então é bem útil, é bem bacana. Esta equação ele faz simbolicamente. A gente pode fazer coisas mais simples, por exemplo, para ver. Então, eu vou agrandar aqui, para que vocês vejam. Eu vou resolver, talvez, eu vou colocar aqui
Vou guardar como Sampaio equação. Vou deixar uma equação ali. E eu vou resolver. Vou tirar isto e vou colocar outra coisa. Vou querer resolver, sei lá, qualquer equação. Vou querer resolver x ao quadrado mais 5x igual a 8, por exemplo. Beleza. Quero resolver isso usando o Sampaio. Quero resolver isso simbolicamente. A gente tem vários métodos para resolver, né? A gente poderia usar uma... A gente poderia fazer algum algoritmo de um método não linear, né? Mas não precisa, a gente pode usar Sampaio e a gente vai ter a resposta. Vamos comentar isso aqui. E aqui simplesmente o que eu vou fazer? Só para comparar com o que já tinha feito. Veja só que aqui a única coisa... aqui esse x está maiúsculo. Não é outro x, é o mesmo x, tá? Aqui o único símbolo que eu tenho é x, né? Então eu não preciso A, B e C. Seria uma equação mais simples. Mas eu tenho que escrever ela como? Como uma equação de uma raiz. Então eu preciso escrever ela do seguinte jeito. Preciso escrever ela como um problema de raiz. Então eu tenho que escrever ela menos 8 igual a 0. Simplesmente eu escrevo ela assim, tá? Então aqui eu vou colocar EQ de equação. E seria qual a diferença? Agora eu tenho x ao quadrado mais 5x menos 8. Perfeito. Menos 8. Não coloco igual a 0 porque já se supõe que este aqui sempre vai ser igual a 0, tá? E só coloco, olha, resolve EQ em função de x. E eu vou executar para ter a resposta. Então vou deixar aqui grande. E fechou. Então é menos 5 médios mais raiz de 57 sobre 2 ou menos raiz de 57 sobre 2 menos 5 médios. Então veja só que eu tenho as duas raízes, né? Eu tenho essas duas raízes porque é uma quadrática. Eu tenho as duas raízes ali na hora. Então é bem interessante. Eu posso resolver sistemas de equações também. Vamos resolver um sistema de equações, porque às vezes uma equação só... Bom, por exemplo, você tem uma equação que é uma cúbica ou uma equação que de uma ordem superior. É bem difícil de resolver, né, gente? Mas com isso você resolve fácil. Vamos fazer agora um sistema de equações. Então vamos lá. Vou deixar ele aqui maior para que vocês vejam bem certinho. Primeiro eu vou guardar aqui ele como, sei lá, se vou colocar outro nome, a ver. Eu vou colocar sistema equações .py, perfeito. Então agora eu vou fazer um sistema de equações. Então o que quero resolver? Eu deixei ainda grande. Eu vou aqui aumentar para que fique mais legal para vocês. Então eu quero resolver simbolicamente. Vamos fazer outro exercício. Vamos aqui comentar para não ter que comentar tudo em bloco. Vamos supor que eu quero x a 3 mais y mais 1 igual a 0. E essa seria a minha equação 1. E eu tenho uma equação 2 que eu quero resolver, por exemplo, y mais 3x mais 1 igual a
0 também. Perfeito? Ali já está como um problema de raízes, só que a gente tem duas equações agora. Então, vamos lá, SumPy. Agora preciso colocar mais símbolos, né? Então agora tenho x e tenho y. Por esse lado tudo bem, e aqui eu acrescentaria meu y. Agora preciso minha equação 1. Eu vou colocar aqui a equação 1. Seria x elevado a 3 mais y mais 1. Supõe-se que a equação 1 já é igual a 0. Por exemplo, se eu tivesse x a 3 mais y igual a 25, eu simplesmente teria que passar ao outro lado, a parte esquerda, e deixar ele menos 25 igual a 0 para que eu conseguisse usar o SumPy. Aqui, o segundo simplesmente seria y mais 3 vezes x mais 1 também. Perfeito. Agora aqui a gente faz diferente, porque a gente tem... Isso aqui funciona com listas. A gente não viu elas, mas simplesmente como se fosse uma array praticamente. Então a gente coloca no primeiro espaço, a gente coloca um parênteses quadrado e coloca equação 1 e equação 2. Esse primeiro espaço antes da vírgula, ele sempre é para a expressão, tá, gente? Então é para a expressão sempre. E se você tem 5 equações, você coloca essas entre esses parênteses quadrados, tá? Agora eu faço a mesma coisa aqui, tá, gente? Aqui eu não coloco este. Eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui x e vou colocar aqui y. Symbols. Aqui fecha o solve, fecha o print. Perfeito. Vamos ver se ele executa ou se tem algum errinho. Perfeito. Então veja só. Ele resolveu, ele tem aqui a minha primeira solução, aqui minha segunda solução, aqui a minha outra solução. Então seria 0 e 1 menos raiz de 3 menos 1 mais 3 raiz de 3 e raiz de 3. Ó, vejam que interessante, ele deu um monte de solução, tá, gente? Então percebam que aqui, vamos analisar esta solução aqui. Vou pegar ela aqui. Então veja só, temos aqui a primeira. Eu não deixei ele grande, sorry. Vou deixar ele aqui. Aqui, não. Aqui. Isso. Para conseguir ver a tela grande. Perfeito. Eu posso talvez aumentar aqui. Beleza. Para que vocês consigam enxergar. Então eu resolvi ele. Vamos fazer novamente aqui. Acho que talvez não deu para enxergar. Vamos a limpar. Eu tenho aqui meu programinha. Simplesmente executo ele. E aqui me deu as respostas. Então Mas que são essas respostas? Então veja só. Seria o primeiro par de coordenadas que são a resposta este. O segundo seria este completo, mas veja só que ele estaria entre parênteses aqui. Aqui seria o segundo par de coordenadas de resposta, e aqui tem o terceiro par de coordenadas de resposta. Então, por que tem 3? Às vezes os alunos me perguntam isso, né? Olha, mas por que tem 3 coordenadas de resposta? Meio estranho. Então, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma equação, aqui a gente tem uma cúbica. Então, o valor de x vai ser 3 valores diferentes, né? Porque ele tem 3 raízes, porque é uma cúbica. Interessante, né? Você tem 3 pontos onde você consegue tomar ou seja, você tem como 3 coordenadas. Quando você resolve uma equação, você vai
a solução seria um ponto no espaço, né? Aqui, como você tem uma cúbica, realmente você tem 3 coordenadas. Você tem 3 x, y. Mas veja só que a gente normalmente nem resolve equações desse tipo porque são bem complexas. A gente resolve. Eu vou fazer uma que a gente usa bastante na engenharia química. Vou resolver uma depois, no seguinte vídeo. Mas vocês veem que ele é bem complexo, né? Então, quando você tem uma cúbica, você poderia simplesmente ter uma resposta que simplesmente são 3 coordenadas. Então, aqui estão essas coordenadas separadas como? Estão separadas pela vírgula. Então, aqui está a primeira coordenada, aqui está a segunda coordenada e aqui está a terceira coordenada. Beleza, gente? Então, isso modifica a minha resposta. Por isso que parece tão complexa, mas ela não é. Então, veja só o fácil que é. A gente consegue resolver coisas super legais. Inclusive, a gente consegue resolver sistemas lineares e não lineares. Então, eu fiz alguma vez uns exemplos. Por exemplo, quando a gente faz balanços de massa e às vezes a gente não sabe uma fração, a gente poderia resolver por aqui muito fácil, tá? Então, você poderia fazer um sistema de equações. Vou fazer um sistema linear, vou fazer aqui, para que vocês vejam. Mas poderia ser não linear, tá, gente? Vocês poderiam fazer alguma coisa diferente. Quero resolver, talvez, 3 equações. Então, eu tenho balanços de massa. Então, eu tenho 30 igual a M1 por uma fração de 0,9. Beleza, 9,9 mais, que seria mais M2 por uma fração, pode ser por 0,3, por exemplo. M9,3. Vamos dizer que é simplesmente uma coisa ali como para quê? É uma equação. Temos 3 massas e temos diferentes formas de organizar ela. Beleza, vezes 0,3. Bom, eu vou fazer 3 equações parecidas. Vamos supor que eu estou buscando M1, M2 e M3, né? Eu vou apagar isto. Quero resolver este sistema de equações. Então, o segundo, eu vou deixar aquele maiorzinho para que vocês vejam. Então, o segundo seria 25. Aqui que acompanha ponto 1, ponto 5, ponto 2. E aqui eu colocaria 10. Ali no primeiro, vamos supor que não existe, senão vai ser 0. Aqui vai ser 2 e aqui ponto 7. Vamos resolver esse sistema de equações, tá? Como eu vou resolver esse sistema de equações? Vamos aqui a aumentar isso aqui. Sistema de equações simplesmente eu vou resolver usando SumPy, mas agora eu tenho 3 variáveis, então vamos colocar elas. Então simplesmente queremos resolver estas 3 equações. Então vamos a resolver elas. Tenho que colocar aqui M1, M2, M3. Aqui no SumPy o símbolo M1, M2, M3. Aqui na equação 1, vamos deixar assim como equação. E equação 3. Daí a gente poupa tempo. Aqui simplesmente... seria isso mesmo aqui em cima, né? Praticamente. Vou guardar ele. Vamos pegar uma por uma para que seja mais simples. Ctrl C.
Ctrl V, mas veja só que aqui o 30 tem que ser negativo. Tem que ser negativo, porque tem que ser igual a zero tudo. Agora eu pego a segunda. Aqui tem que ser negativo. E coloco mais M1. E coloco a terceira. Aqui coloco ali negativo. Vamos supor que vocês têm, por exemplo, um probleminha assim, um balanço de massa que deu uma coisa assim, né? Então você precisa resolver. Aqui simplesmente falta a equação 3. E aqui falta M1, M2, M3. E fechou. É isso. Eu já posso resolver. Então vamos deixar ele aqui grande. Vou aqui aumentar um pouco. Executo ele. Aqui ficou 2 quando mudei de câmera. Perfeito. Perfeito. Ó. M1 é 17.80 e alguma coisa, M2 45 e M3 1 ponto e alguma coisa. Bem bacana, né? Então é uma solução incrível. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho outra incógnita. Por exemplo, resolver isso aqui seria bem difícil. Talvez, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui como P. Eu preciso encontrar esse P. Eu preciso encontrar esse P e eu sei que M1, eu teria que encontrar essas, por exemplo, essas respostas em função de P. Aqui eu aumento o P. Né? Mas, por exemplo, eu não sei isso. Pode ser um número qualquer. Eu gostaria de que fosse uma variável ali que simplesmente eu posso assignar um valor que pode ser 0.5, 0.8, qualquer coisa. Então, eu preciso, por exemplo, essa solução em função de P. Se você vai resolver por um sistema de matrizes, isso não vai resolver, vai ser uma equação super complexa. Vamos ver se este aqui resolve. É super difícil, mas veja só, você tem a resposta. Deixar maior o prompt. Com 5. Isso. Veja só o complexo que é isto, gente. Mas ele fez em um segundo. Então, é muito poderosa esta ferramenta. Ali já seria um sistema altamente não linear, porque você tem alguma coisa P que está interferindo com seu trabalho lá, né? Mas você poderia deixar tudo em função de P? Pode, e deixa simbolicamente, que é o mais incrível, tá? Tem várias coisinhas interessantes, você pode fatorar, expandir, mas isso não é tão interessante como a gente... Bom, pode ser que uma derivada seja bem interessante. Vou fazer agora uma derivada, talvez seja um problema bem interessante. Vamos fazer uma derivada. Eu vou colocar aqui sistema linear e vou colocar aqui derivada. Ele deriva, ele integra e a sintaxe parecia. Se você se interessa pelo pacote, veja a documentação que você vai ver quantas coisas ele faz, tá? Então, o mais básico que a gente usa muito seria para encontrar sistemas não lineares. É bem simples, você não teria, por exemplo, que implementar um Newton-Raphson dentro do seu código. Você poderia simplesmente colocar alguma rotina com um SumPy e usar essa resposta para se ajudar dentro. É bem poderoso. Deu bom.
eu vou apagar tudo. Tanto faz. Vamos a... derivada falei, né? Então vamos derivar algo. Vamos deixar ele aqui maior para que vocês vejam bem. Era como 4. Perfeito. Então eu quero derivar. Vou colocar f de x igual a uma derivada que seja mais difícil, talvez. Vou colocar alguma coisa que seja mais complexa. X quadrado tangente de x mais x logaritmo natural de x, por exemplo. Essa seria mais cabeluda para nós fazer, né? Então derivo ela. Como derivo ela? Então vou colocar aqui. Está indentada ou não? Simplesmente vou colocar x igual a sampy.symbols, porque seria minha única variável seria x, né? Então agora a sampy aqui ficou estranho, beleza? Sim. Sampy x igual a sampy symbols, ali já declarei meu x e agora coloco minha função, que eu vou colocar f será igual a x ao quadrado vezes sampy. Aqui esse talvez não tinha explicado. Quando você precisa colocar, por exemplo, coisas especiais, você coloca sampy, né? Porque tem que chamar o objeto, né? Sampy.tangente para que ele reconheça a operação, mais x vezes sampy.logaritmo de x. Fiz tudo certo? Sim, ali ele já chamou logaritmo. E agora eu vou lá em print sampy ponto, eu vou pedir que me derive simplesmente diff que f em função de x. E agora vai. Então eu vou limpar isto aqui, vou deixar a tela maior. Vou guardar, vou deixar a tela maior, isso. E vamos executar aqui. Sampy, symbols e latina não funciona. Às vezes vão errinhos ali, mas ali ele já diz que você resolve na hora. Beleza, derivou. Bom, eu teria que fazer na derivada na mão para vocês acreditassem em mim, né? Vamos derivar outro. Mais simples. Eu vou derivar, sei lá, que acham de um x ao quadrado. Esse é x, x potência 7, beleza. 7x elevado a 6, cai o exponente e simplesmente é n-1, beleza. É bem simples. Por exemplo, x mais 5x a... Isto aqui vamos fazer potência de 5. Então aqui teria que ficar 7x a 6 mais 25x a 4. Beleza, 25x a 4. Perfeito. Então é muito simples, entenderam? E uma coisa muito interessante, vocês podem comunicar estas respostas com LaTeX. Eu vou fazer isso também. Vamos guardar aqui. Sampy, derivada, LaTeX. Vamos a colocar só LaTeX, porque poderia ser qualquer uma das coisas que vocês estão fazendo, né? Eu vou colocar LaTeX. Eu poderia fazer algo mais difícil. Vamos lá. Eu poderia
Talvez eu vou fazer outra coisa aqui. Quero derivar e colocar no LaTeX. Vou colocar na versão LaTeX e vou faturar algo. Que eu vou faturar, não, algo não. Vamos colocar que vamos faturar. Eu vou faturar fx igual a ver uma que por exemplo, x mais 2 x mais 2 a 3 mais 3 vamos faturar isso. Eu vou deixar aqui maior para que fique grande para vocês. Agora acho que ficou melhor, né? Então eu vou colocar na versão LaTeX e eu vou faturar isto aqui. X mais 2 elevado ao cubo mais 3. Então vamos... Eu vou aproveitar este código aqui. Vou aproveitar isso aqui. Simplesmente seria SumPy Symbols. Essa é uma variável. Eu já aqui coloco... Vou colocar aqui uns parênteses, mais 2. Eu já aproveito estes 2 elevado a 3. Que era bem mais complexo, né? Mais 3. Bom, eu vou fatorar isso. Mas para fatorar, então, eu vou colocar aqui factor, né? Eu posso expandir também, né? Eu vou expandir porque ele está aqui ao cubo. Vou expandir ele melhor. Expand. Mas aqui não precisaria o x, né? Ele simplesmente vai expandir f. Vamos lá. Mas eu falei que ia fazer em LaTeX, né? Então vamos lá em LaTeX. Para LaTeX, simplesmente eu tenho que importar. Import. Vamos from SumPy. Import LaTeX. Perfeito. Agora a gente já tem LaTeX. E eu poderia simplesmente aqui o mesmo que está no print eu vou usar para a minha variável. Então é isto aqui, o mesmo que está no print. Tá, eu vou colocar aqui, sei lá, z igual a LaTeX de SumPy div. Beleza, e aqui vou fazer a mesma coisa. Vou aqui e vou colocar, mas vou colocar aqui antes. Vou colocar w igual a LaTeX de isso aqui. Beleza, então ele vai imprimir isso, mas eu vou pedir também para fazer um print C e fazer um print W. Vamos ver se vai. Me lembro que é assim, tá? Então vou deixar aqui grande para que vocês me acompanhem a ver esta coisa. Ficou, aqui ficou igual a 2. Perfeito. Então mais 2. Será que agora vai? Agora foi. Mas aqui não dá para enxergar, então aqui seria LaTeX print LaTeX. Aqui com print. Eu só quero que vocês vejam qual é LaTeX e qual não, né? Print LaTeX. Perfeito, então vou simplesmente dar ali. Veja só, aqui ele coloca bem como a simbologia, então você simplesmente, aqui ficou pequeno, mas vou aumentar aqui. Perfeito, então veja só aqui a resposta.
esta aqui é a resposta que me fornece o Sampaio, mas quando eu uso o pacote LaTeX, ele escreve isto aqui. Se eu coloco Ctrl C e jogo lá na minha equação do LaTeX, ele vai deixar bem bonitinho, tá? Porque ele já deixa com o formato, deixa o tangente e tudo mais, né? Então fica legal, fica bem legal e ajuda, né? Então é bem simples de fazer, é bem simples de usar. Vocês podem usar esse Sampaio, é bastante intuitivo, tá, gente? Não tem muito mistério. Ele lhe permite fazer várias coisas com matemática simbólica. Eu vou fazer um exemplo, mas eu quero fazer um exemplo mais contextualizado de engenharia química. Então vou começar a usar o pacote termo e vou fazer um exemplo melhor, tá? Eu vou pegar algum livro e eu faço algum exemplo, tá? Então, é mais ou menos por aí o que você pode fazer com Sampaio. É enorme, você pode fazer muitas coisas, gente, com Sampaio. Ele é muito fácil de usar, vocês já perceberam qual é a sintaxe. É muito fácil de usar. E você pode usar para 4, 5, 10 equações, o que quiser. E ele resolve coisas que são não lineares e relativamente rápido. E você poderia inserir dentro do código, então... Se você tem alguma coisa não linear e você está programando, ou você está resolvendo alguma coisa, ou sim, nem precisa estar programando, você está resolvendo alguma coisa e precisa lá. Então, bem simples de usar, né, gente? É muito fácil. Então, no seguinte vídeo eu vou mostrar o pacote termo, que eu já também coloquei no Moodle como se instala, e eu vou fazer algum exemplo de termodinâmica, simplesmente para comparar usar o Sampaio e usar algumas coisas definidas que já estão dentro do pacote termo, tá? Então eu espero que o vídeo tenha sido útil, espero que tenha gostado e é por aí, né, gente? Então a gente se vê no seguinte vídeo.